Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre celulares e sustentabilidade. Por que eu estou levantando essa história? Eu hoje assisti várias apresentações da CES 2023 lá em Las Vegas, está rolando, e o que acontece? Eu vi muitos fabricantes diferentes, não estavam falando de celulares, que fique bem claro, mas levantando essa questão da sustentabilidade. E até a própria Apple e Samsung levantam, e até a Motorola levanta um pouco essa bola, né? Da sustentabilidade e da questão, no caso da Apple e da Samsung, até tirando dos seus tops de linha fones de ouvido e carregadores para poder ter uma pegada mais sustentável, imaginando que todo mundo tem isso em casa, o que nem sempre é verdade, né? Mas ali tem essa pegada, essa é a desculpa. E no caso da Motorola, eles entregam todo o pacote completo, isso é muito bom, mas eles tiraram, por exemplo, as cores, né, da embalagem. A embalagem está agora numa cor ali de papel reciclado mesmo. E todos os itens ali dentro da embalagem não existe mais plástico, todos embalados com papel. Então as empresas estão se preocupando com isso, mas na minha opinião faltam alguns pontos para a coisa realmente ficar um pouco mais séria, ficar um pouco mais certa e que fique mais claro até para os consumidores que realmente eles estão se preocupando com isso. E hoje eu vou falar alguns pontos que eu acho que deveriam ser importantes e serem vistos pelas empresas para realmente terem uma pegada mais sustentável. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, vou usar como modelo aqui o meu S21 Ultra, que é um aparelho que está completando agora, no mês que vem, 2 anos de seu lançamento, mas na minha opinião ele continua com uma saúde incrível, mesmo não tendo o processador que eu gostaria que ele tivesse, né? Mesmo tendo um Exynos, não tendo um processador da Qualcomm, um Snapdragon da Qualcomm, mas depois de um início um pouco conturbado, vamos dizer assim, né? Ele melhorou muito, ele tem uma performance excelente, ele aquece dentro do esperado para um top de linha, e de resto ele está redondo, está novo, não tem o que discutir, tá? Então realmente é um aparelho que ele ainda entrega uma performance, um desempenho excelente, tá? Então, qual que é o meu ponto, né? Eu acho que as empresas, primeira questão, eu acho que deveriam, até antes mesmo de pensar em tirar acessórios da caixa, deveriam pensar em manter o design do aparelho por pelo menos 2 anos. O desejável seriam 3 anos, mas ao menos 2 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, veja aqui só poucos exemplos, tá? Eu tenho outras capinhas que eu acabei comprando naquele negócio de voucher, né? Para você ter uma grana quando você compra ele no lançamento e tal. Então eu ainda tenho outras capinhas, não são somente essas. Essa daqui, por que eu deixei essa aqui para mostrar para vocês no vídeo? Ela é particularmente cara por conta da caneta, tá? E aí o que acontece? Tudo bem que esse modelo aqui, o modelo mais recente, ele já vem com a caneta dentro do aparelho, então eu não vou mais precisar de uma capinha como essa, tá? Mas de qualquer forma, a partir do momento que você muda o design do aparelho, que agora o novo modelo, né, não tem mais essa parte aqui gigante aqui para fora, o aparelho está diferente, assim como o iPhone, vamos tentar manter aqui o reflexo para vocês verem, né? Aqui, ó, eu não tenho mais um módulo de câmera, eles são muito parecidos, vamos dizer que, né? Não é que ele mudou completamente, mas esse módulo de câmera aqui, hoje ele não cabe mais nas capinhas novas, que eu acho um absurdo fazer isso. Então o que acontece, gente? Qual que é o meu ponto aqui? Meu ponto é o seguinte: se você mantém o design, já que existe uma preocupação com sustentabilidade, se você mantém pelo menos 2 anos o mesmo design, ninguém joga capinha fora, principalmente as capinhas da própria marca. Então você tem menos lixo, menos geração de lixo, ou aquela história, para quem você vai vender a capinha? É difícil encontrar usuário do mesmo aparelho que você, é difícil alguém que queira uma capinha usada, que já tem sinais, já tem marcas de uso. Então,
é complicado isso, e se você pensar em sustentabilidade, é uma bola fora de qualquer empresa mudar o design todo ano, porque você vai jogar toneladas disso aqui, de capinha, no lixo. Então esse é um primeiro ponto que eu acho que vale a pena as empresas começarem a ficar de olho. Outro ponto é a questão do tipo de material utilizado. Isso as empresas já estão melhorando bastante, e eu acho que isso tem que ser uma tendência, melhorar a cada dia, materiais mais resistentes a cada dia, para que o aparelho dure mais, para você ter menos manutenções, para você ter menos risco de quebra durante uma queda, por exemplo. Isso tudo é aquela história, é menos lixo para o meio ambiente quando você tem um aparelho feito com materiais, obviamente, tentar buscar materiais mais sustentáveis possível, né, que for possível, mas que sejam resistentes, para você não ter que, por qualquer problema, uma queda um pouquinho pior ali, você tem que jogar fora muitas vezes o aparelho, porque o custo do conserto, em algumas ocasiões, não compensa e você acaba abrindo mão do aparelho. Então, eu acho que outro ponto muito importante é a construção dos celulares com materiais mais resistentes e sustentáveis. Seguindo em frente, atualizações, isso o pessoal já está fazendo nos tops de linha, atualizações por um tempo mais longo. Então as empresas estão realmente começando a atualizar com uma frequência maior. Então, no caso da Samsung, são 4 anos, nos aparelhos tops de linha são 4 anos de atualizações e uma de segurança. Então isso já é legal, porque você, pelo menos esse período, você vai ficar com o aparelho, considerando que hoje em dia, de um ano para o outro, até de 2 ou 3 anos, você tem pouquíssimas atualizações realmente significativas que mudam a vida. É muito raro hoje em dia, eu diria, aparecer alguma coisa significativa, importante, que você fala, porra, meu, mudou a vida agora. É muito difícil de acontecer. Então nada mais justo do que o aparelho realmente ser atualizado por um prazo mais longo. Outro ponto agora que eu acho que é super importante, esse tipo de aparelho, top de linha, ele é compatível normalmente com o modo DeX, com o modo desktop. A mesma coisa acontece com os tops de linha da Motorola, por exemplo, que tem o Red 4, que é o modo DeX, é o similar, mas que funciona muito bem. Eu gostaria de ver esse tipo de tecnologia sendo levado para mais aparelhos, tá? Então eu gostaria de ver intermediários que hoje têm o hardware de top de linha de 2, 3 anos atrás e que já tinham o modo DeX ou o modo desktop disponíveis. Então eu acho que as empresas devem começar, as empresas nesse caso Samsung e Motorola, a levar para o maior número de aparelhos possível, também da gama intermediária. Então um aparelho mais completo acaba ficando mais tempo com o usuário. Outro ponto interessante, por exemplo, aqui a USB tipo C, só para citar um exemplo, do tablet S6 Lite da Samsung, que tem um hardware honesto, não é, ele engasga um pouco, ele não é super, mas ele é honesto. Essa USB tipo C não serve para você espelhar ou poder fazer ali o modo desktop, o modo DeX, funcionar num monitor externo. Eu acho que poderia funcionar, mesmo que com algumas limitações, por exemplo, quantidade de aplicativos abertos ao mesmo tempo, tal, mas deveria funcionar porque é um tablet que, poxa, ele tem o hardware suficiente para isso, tá? Eu preferia ver algumas limitações, mas ver funcionar, do que realmente ver ele com esse problema, e tantos usuários que eu já vi aqui pelo canal reclamando, puxa, mas não funciona, tem certeza? E não funciona, tá? Então eu acho que, desde que obviamente o hardware seja compatível, eu acho que seria interessante também ter isso funcionando. Então, gente, é isso. Eu acho que
materiais mais duráveis e sustentáveis, eu acho que é super importante. Eu acho que as atualizações para todos os modelos possíveis também são importantes. A mesma capacidade de hardware disponível para aparelhos similares também. Modo desktop para todo mundo, eu acho importante. E o design ser mantido pelo menos por uns 2 anos, gente. Eu acho que é justo para não jogar esse tanto de capinha fora que acaba indo para o lixo todos os anos. Você pega o iPhone na mão, é um absurdo o 13 Pro para o 14 Pro, quando você vê que ali são milímetros para o lado, né? Poderiam ter feito alguma coisa que tornasse possível a utilização, mas enfim, eu sei que a câmera é um pouco mais alta, tal, mas poxa, eu acho que vale um esforço aí maior, valeria, né, das empresas para tornar o hardware novo compatível com o acessório do ano passado ou de 2 anos. Eu acho que seria super justo e mostraria uma preocupação maior com o meio ambiente, né? Então, eu acho que são algumas coisas que realmente seriam muito interessantes de ver acontecer nos celulares aí dos próximos anos. E para finalizar, gente, essa é só minha opinião, tá? Eu sei que as empresas têm a sua justificativa de mercado, de compra, de interesse de compra dos usuários. Mas um ponto que eu acho muito importante é a redução da quantidade de modelos disponíveis. Eu acho realmente importante, né, que as empresas comecem a oferecer um número menor de opções, como era a Motorola há anos atrás, quando estava com o Google. Não sei se vocês se lembram, normalmente tinha um aparelho, se eu não estou enganado, me corrijam, tá? Da série E, que era o de entrada ali, mais simples, tinha o Moto G e tinha o mais caro, que eu acho que era o X, alguma coisa assim, se eu não estou enganado. Então eram 3 modelos, tá? A mesma coisa acaba acontecendo agora, perdeu um pouco a mão, né, com o 14, o Plus, acho que é Plus, né, e no lugar do Mini, e também no 2 anos seguidos, né, que você tem um maior e um menor disponíveis junto com o tamanho normal e mais 2 modelos de Pro. Não é um exagero, mas eu acho assim que poderia ter 3 modelos, mas tudo bem, 4 não tem problema. Então eu acho acertado isso da Apple de fazer os celulares dentro de uma mesma linha, ali um mais de entrada, um aparelho nível médio, não, 2, né, nível top, né, 2 de entrada, sendo um com a tela grande e 2 no nível mais Pro. Eu acho que é acertado, mas se você pegar o portfólio da Apple, eles estão mantendo em linha vários aparelhos de anos anteriores para ter opções baratas. Aí eu acho que de certo modo acaba pecando um pouco, né? Na minha opinião, eu acho que deveriam manter pouquíssimos aparelhos em linha. Mas ainda assim, o Pro do ano passado sempre sai, o que fica é o 13, é o 12, entendeu? Então assim, ainda assim é mais aceitável. Mas é muito difícil ver a quantidade de aparelhos que a maioria dos fabricantes, principalmente de Android, lança todos os anos. Mas aparelhos são opções diferentes, customizações diferentes, capinhas diferentes, caixas diferentes. É muito complicado ter tantos lançamentos e acaba até confundindo muitos usuários, né, com muitos consumidores que são um pouquinho mais leigos. Se você tem as 3 faixas, acho que sempre fica mais tranquilo de escolher e você vai ter menos capinhas diferentes, você vai ter até uma facilidade maior de encontrar acessórios compatíveis quando você tem um número menor, mais reduzido de escolhas. Então, eu acho que seria super legal ver um aparelho de entrada em todas as marcas, um intermediário e um top e acabou. Não tantas coisas, tantos modelos minimamente diferentes um do outro, principalmente no Android, que acaba confundindo até, e aquela história, né? Você imagina que você tem diferença em todos os modelos, então você tem plantas diferentes em fábricas, é complicado, né? Poderia ser um pouquinho mais simples a vida, as escolhas, mas
isso aí já é outro papo e eu não vejo as empresas voltando para esse modelo tão cedo, mas seria bem legal ver um número reduzido de escolhas em cada uma das marcas. Mas é isso, pessoal. Gostaria de saber a opinião de vocês a respeito deste assunto, né, de sustentabilidade ligada aí aos celulares, nos comentários, né? Vamos continuar essa conversa por aqui, que eu queria ler o que vocês pensam sobre o assunto, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.